Luísa Ella Raine, Canais Ocultos do Espírito, Percepção Extrasensorial na Infância e na Velhice, PES. Tantas experiências citadas anteriormente passam-se com adultos que se poderiam supor limitar-se, PES, principalmente nos anos de maturidade. Se tal fosse o quadro completo do alcance da idade, poder-se-ia pensar que a capacidade psi não existe desde o princípio, somente se desenvolvendo quando o indivíduo atinge a maturidade. Contudo, o fato é que muitas crianças têm experiência de psi. Por igual a muitas pessoas de idade, tais experiências não são somente interessantes em si mesmas, mas as das crianças especialmente proporcionam indícios que contribuem com a compreensão da aptidão de psi e seu lugar na personalidade. Na criança, crianças mesmo muito novas surpreendem-se às vezes os pais com certas observações que revelam aparentemente conhecimento do que não poderiam saber. Mas comumente tais observações indicam telepatia com os pais, mas geralmente com a mãe, embora seja a criança quem realmente revela PES em tais casos. O relato provém naturalmente dos pais, mas com o próprio pensamento do progenitor é o elemento lido. O relato não é propriamente de segunda mão. E como ficou surpreendido e embaraçado com a observação, geralmente conta enquanto ainda está bem vivo na memória, de sorte que tais relatos merecem mais confiança do que se dependesse de recordação pessoal em longo prazo. Uma senhora da Pensilvânia observou várias vezes que uma filhinha parecia apanhar-lhe os pensamentos. Um dia estava pensando em um trabalhador que havia começado a fazer escavação quando o chamaram. Tendo deixado de serviço por terminar, passaram-se semanas, estava aborrecido com a demora. Uma noite, à hora do jantar, diz ela, ia sugerir ao meu marido que lhe telefonasse. Depois achei que era melhor não falar, porque meu marido também tinha uma espécie de problemas aos quais eu iria acrescentar mais um. Foi quando a minha filha, 3 anos de idade, disse Arno Kraus, nome do homem a quem eu pensava telefonar. Não me lembro de ter ela pronunciado em qualquer ocasião o nome dele. A telepatia talvez seja a forma que mais comumente se verifica de PES em crianças, porque somente com ela o adulto representa certo papel. O elemento convincente para muitos pais é inegavelmente a repetição do pensamento deles, mas mesmo assim pais céticos não prestam atenção, deixam passar despercebidos muitos exemplos de telepatia por estarem convencidos que somente os canais sensoriais transmitem informações. Uma senhora de Cincinnati explica que quando a filhinha de 4 anos parecia ter conhecimento de algum pensamento que nem ela nem o marido tinham formulado, supunha simplesmente tê-lo indicado de qualquer maneira sem se aperceberem. Começaram, porém, a reparar quando o fato se repetiu. Por exemplo, escreve esta senhora. Uma tarde, por volta das 4 horas, estava na cozinha pensando no que faria para o jantar. Tal não me acontece geralmente. Ordinariamente planejo e começo os preparativos para o jantar à última hora, sabendo o dia inteiro o que vou fazer ou imaginando improvisar algum prato. Não havia, contudo, muito o que fazer e era boa oportunidade para começar cedo a tratar da refeição. Resolvi pôr espaguete. Não servimos muito a miúde, não sendo o prato favorito da minha filha. Mas logo depois de ter assim resolvido, ela apareceu vindo do quarto e perguntou com naturalidade: vamos ter espaguete para o jantar? Perguntou. Estou certa que não tinha pronunciado uma palavra que ela pudesse ter ouvido. Vi que me ouviram o pensamento. Quando me perguntou como sabia, ficou desconcertada. Hoje o mesmo aconteceu. Meu marido estava no porão preparando uma pintura que pretendia fazer. Tinha acabado de examinar o material e lastimava não ter pedido que lhe comprasse uma brocha ao visitar o mercado. Nesse momento, minha filha entrou pela porta do fundo, voltando comigo do mercado. Mamãe devia ter lhe comprado uma brocha. Discutimos a questão e não encontramos explicação satisfatória. Raramente ela faz qualquer pintura. Nem meu marido estava com algum pincel na mão ou à procura de brocha. Quando ela entrou, meu marido lembrara-se justamente pouco segundo antes. Não sabia que tínhamos voltado.
São naturalmente acontecimentos secundários, não somos dos que aceitam tais fenômenos, mas estes incidentes realmente nos impressionaram. Como neste exemplo, se a ocorrência se repete, até mesmo pais relutantes reparam finalmente. Tal acontecimento também em minha filha. Aconteceu também em minha família. Já mencionei anteriormente que eu e meu marido estávamos a princípio como simples coincidência pronunciar uma das nossas filhas, então com 3 anos, meus pensamentos não formulados, no qual, afinal, reparamos, levando-me a tomar nota diariamente de tais ocorrências. Com o tempo, acumulando-se as observações, tornou-se possível verificar certas características repetidas desde pequenos episódios. Desses pequenos episódios, a primeira, conforme acontecia com as crianças, nos casos acima, era a facilidade e falta de esforço na transferência aparente. Ocorreu o exemplo típico quando a menina estava brincando satisfeita sentado no chão depois da refeição da manhã e eu começara a tirar a mesa sobre uma torrada com manteiga e senti vontade de comê-la. Depois pensei, não estou engordando, não devo comê-la. Nesse momento, ouvi a vozinha que dizia, a maneira de criança, sem qualquer lisonja, mamãe está agora mais gorda do que antes, não é? Perguntou. E logo em seguida voltou ao que estava fazendo. Não continuou como se não tivesse havido qualquer introdução ao pensamento dela. Por vários motivos fiquei realmente perturbado. Ela, entretanto, estava inteiramente esquecida. Evidentemente, a observação baseava-se em impressão recebida tão fácil naturalmente que estava completamente despercebido da origem estranha, bem como que não tinha qualquer introdução racional, relação com qualquer fato anterior ou posterior. O episódio exemplifica também outra característica de telepatia que se observa nas experiências tanto de adultos como de crianças. A plasticidade das observações, as ideias da outra pessoa parecem reconstruídas e adaptadas ao ponto de vista da criança, em lugar de serem repetidas exatamente. Às vezes parece que a criança recebe impressão telepática de outra, embora seja mais difícil ter certeza da ocorrência do que no caso de adultos. Um dia a mãe de 2 meninos de Illions, Chris, de 1 ano e meio, e Vicky, de 3 e meio, deixou o mais novo dormindo na casa da avó e a pouco mais de um quarteirão de distância. Dentro de uns 45 minutos, diz ela, Vicky correu à janela e olhando para a rua, gritou para mim nervosamente, dizendo que Chris estava chorando. Estava ocupada e eram somente 2h10. Só os esperava às 3 horas. Disse a Vicky que estava enganado e continuei meu trabalho. Ele teimou e pôs-se a chorar, dizendo, Chris, quer você, mamãe. Com 5 minutos mais, minha mãe chegou com Chris em lágrimas, dizendo que tinha acordado chorando às 2h10, pondo-se a andar pela casa chamando pela mãe. Todas as experiências acima referidas ocorreram com criança em idade pré-escolar. É de notar que em muitos desses casos observam-se episódios dessa natureza quando a criança tem menos de 3 anos, tornando-se frequente entre essa idade e 4, depois passando a descrescer para acessar inteiramente quando vai para a escola. Tal a verdade que com a menina que diz Arno Kraus, bem como com minha filha, não se observa mais outros exemplos depois que foram para a escola. Mais tarde, quando eu examinei minha filha em pés, ela não excedeu em número de pontos aos irmãos. Como adulto, não acusou qualquer experiência reconhecida de pés. Começou a frequentar a escola sem dúvida. Acarreta grande mudança na vida da criança, mas é possível que a telepatia com os pais diminua em qualquer caso, à proporção que se alarga os horizontes íntimos da família para a criança. É possível dizer pelo menos que descrescem quase simultaneamente a dependência íntima para com a mãe e o número de experiências telepáticas. Tal fato sugere a espécie da situação psicológica mais favorável à telepatia, talvez em adultos tanto quanto em crianças. Um dos aspectos mais significativos em experiência de telepatia em relação às crianças pequenas é ocorrerem-se a menor intenção por parte de quem quer que seja. A criança esquece inteiramente de onde provém a ideia, e o pai nem mesmo percebe a conexão da criança ao pensamento, e muito menos de mandá-lo. Essa observação é importante para a compreensão da telepatia em qualquer idade. Nota-se igualmente outros tipos de pés em crianças, além da telepatia, embora, como se dá com adultos, não seja possível dizer sempre se a experiência implica em telepatia ou clarividência. Acontecimentos vindouros, tanto quanto acontecimentos presentes, afetam as crianças, embora se forem sonhos os episódios, seja particularmente difícil saber se algo mais do que um pesadelo está em causa. Um menino do Michigan, de 4 anos e meio, sonhou várias vezes que uma serpente o havia apanhado e certo dia encontrou aterrorizado uma no pátio. Os pais pensaram que era simples coincidência, embora não mais o acordassem
Pesadelo de serpente, depois de terem matado a que apareceu. Contudo, aos 6 anos, começou novamente a ter sonhos de pesadelos. Dessa vez pensava que caía em um buraco. Durante 3 semanas acordou quase todas as noites, suando e gritando aterrorizado. Depois, conforme com o tamanho, um dia um menino brincava no pátio do vizinho, onde ainda se via neve sobre o chão. Ouviu gritos terríveis que pareciam vir de grande distância. Corria em direção ao porão do vizinho. Parecia que os gritos vinham do chão. Foi quando vi um buraco na tampa estragada de uma fossa e estive com a água até a cintura mergulhada rapidamente. Eu e o vizinho o retiramos, quando a água já lhe estava chegando aos ombros. Pensava que a realização dos sonhos nada mais era do que tolice, até que isto se deu. Às vezes a descrição que a criança faz do sonho é mais detalhada, menos parecida com pesadelo, especialmente quando o evento se refere a outra pessoa. Apresenta-se definitivamente como pré-cognitivo. Em uma casa de New Jersey, a 18 de novembro de 1950, um menino de nome Craig, de 4 anos, acordou gritando. O pai foi vê-lo e com dificuldade conseguiu acalmá-lo. Então contou o sonho que tivera. Sonhei que você tinha caído dentro d'água, papai. Estava cercado de plantas altas. Chamei muitas vezes e você procurava sair de dentro da água. Sem dúvida, os pais esqueceram logo o episódio. O pai tinha combinado com o irmão ir caçar patos. Partindo 2 dias depois do sonho de Craig, os dois se esconderam no meio da vegetação alta durante a maior parte do dia. Antes de se prepararem para voltar para casa, atiraram em 2 patos que caíram dentro da água. Entraram no bote para buscá-lo. Dentro de pouco sobreviveu o terrível vendaval que os afastou para longe. As águas estavam muito agitadas e o bote virou. O irmão se afogou e o pai de Craig pensou que não poderia chegar até a praia. Disse lembrar-se constantemente do sonho do filho. Às vezes o adulto, quando observa uma criança, tem a impressão que esta tem visões, levando-se em conta a facilidade de imaginação e a distinção incerta entre o real e o fictício, tantas vezes observada em criança. Torna-se difícil dizer exatamente em quem importam, na realidade, tais experiências. Contudo, parece que as crianças estão sujeitas a terem experiências alucinatórias. Certa senhora da Califórnia disse que um filhinho de uns 2 anos começou a agir como se tivesse visões, por exemplo. Recorda-se ela, uma vez, quando estava sentado em uma caixa, ficou muito quieto, parecendo estar olhando para algum objeto muito distante. Disse então: papai de pé, muito tempo. Meu marido tinha ido licenciar o carro. Eu estava na fila e teve de esperar algumas horas. Naturalmente, quando a criança diz que viu o evento distante, é impossível dizer se está empregando expressão bastante exata para significar que teve experiência alucinatória, um pouco da imaginação realista. Uma família de Wisconsin voltava para casa de uma excursão quando o menino de 4 anos, que estava sentado atrás, se levantou e disse: a tia Myrtle e o tio Charles sofreram um desastre de trem? Perguntou. O pai, mostrando-se aborrecido, perguntou: de que é que você está falando, menino? O menino respondeu: eu vi o desastre. No dia seguinte, receberam a comunicação que o motor do carro em que iam a tia e o tio ficaram afogados sobre a linha da estrada de ferro, que um trem destruíra o cano pouco depois dos dois saírem, tanto quanto foi possível avaliar. O fato se deu quando o menino falou. Se um caso como este, em que a criança pensou ter visto realmente, raramente se considera como sendo interessante. Por outro lado, se a pessoa que ela diz ter visto já moveu o efeito sobre os pais, será provavelmente muito diverso. Neste último caso, o ver se considerará com toda certeza significativo. Na cidade de Nova York, uma menina de 3 anos tinha como companheira Ana, de 7 anos. Esta sofreu diabetes, morreu. Disseram a mais nova que Ana fora viajar. Alguns dias depois do enterro, diz a mãe: mandei minha filha buscar uma vassoura no armário do vestíbulo, mas voltou de mãos vazias. Perguntei-lhe por quê. Disse que Ana não quis deixá-la apanhar. Perguntei o que queria dizer com isso. Ela respondeu que Ana estava de pé no armário e não a deixava passar. Quando me convenci que não era caçoada ou invenção, perguntei-lhe como Ana estava vestida. Disse que tinha bonito vestido branco e véu, que não podia sair por não ter casaco. Tinha enterrado Ana com o vestido da comunhão. Procurei não me mostrar perturbado, mas no dia seguinte, quando estava na sala de estar, ouvi minha filha falando com alguém no vestíbulo e chamei-a. Repetiu-me a mesma história que tinha visto Ana. Fui ao vestíbulo e perguntei onde. Apontou, mas disse que Ana ia saindo. Levei-a para brincar na casa da vizinha, contando-lhe o que acontecera. Rezamos juntos e espargi água benta no apartamento, mas tive uma impressão de inquietação e tristeza.
2 dias depois, minha filha adoeceu e 2 semanas a contar do enterro de Ana morreu de pneumonia. Foi diferente o processo mental nos dois casos que aí ficam, pergunta, ou foi somente o tema que impressionou a mãe no segundo caso, pergunta. Tais ocorrências fornecem pelo menos certa prova de experimentarem as crianças a forma alucinatória de pés. Contudo, raramente refere que tenham tido sonhos não realistas de pés. Talvez fosse esperar demasiado que um adulto reconhecesse essa forma, se acaso ocorresse. Exatamente como seria de esperar a experiência da infância, lembradas e contadas mais tarde pelo próprio indivíduo, e não por um adulto na ocasião. Não se entende a ocorrência dos primeiros anos pré-escolares. Outra diferença manifesta é esperar consiste na falta de referência à telepatia com os pais. Afinal de contas, a própria criança esquece inteiramente tais experiências, e mesmo que tal não acontecesse, saber nessa idade o pensamento de alguém, ou reciprocamente que alguém lhe conheça os pensamentos, seria tanto de esperar como a luz do sol e a sombra. Todavia, observa-se frequentemente a recordação de experiências pré-cognitivas na infância. Deixam impressão indelével, talvez por serem às vezes extraordinárias ocorrências, mais do que isso, por ser emocionante, mesmo para uma criança, a verificação de uma impressão dos primeiros anos. Uma senhora do Maine lembra-se de uma experiência que teve aos 10 anos, assim conta. Acordei naquela manhã terrivelmente assustado de um sonho em que vi um homem de pé à minha frente no vestíbulo de entrada. Era moreno e as roupas estavam cobertas de lama. Acredito que o que mais me assustou foram os olhos, os mais maldosos que até então tinha visto. Contei o sonho à minha mãe e ela me animou dizendo que era simplesmente sonho e que fosse para a escola, esquecendo-me de tudo. Naquela noite, quando estávamos ceando, bateram à porta da frente. Meu pai foi ver, ouviu falar e dentro de alguns minutos voltou para a sala de jantar e perguntou à minha mãe se era possível dar pousada a um estranho que estava coberto de lama. Não era nosso costume, mas como sabíamos que as estradas estavam quase intransitáveis, concordamos que o homem passasse a noite em nossa casa. Meu pai foi com o estranho à estribaria para acomodar o cavalo, que parecia muito cansado, e voltou para casa acompanhado pelo homem. Quando o trouxe para a sala de jantar para cear, quase desmaiei. Era o homem que tinha visto no sonho naquela madrugada. Olhos maus e roupas sujas de lama. Não soubemos nunca quem era. Saiu de manhã cedo, depois de ter se tirado o trole de um buraco coberto de neve. Conforme seria de pensar, alucinações visuais, especialmente as que implicam em moribundos ou mortos, lembra-se provavelmente bem. Não inspirarão confiança às lembranças da infância, mas quando a ocorrência lembrada é semelhante a que outros adultos referem como acontecimento recente, tais lembranças de que ele considerava apoio. Outra mulher do Maine lembra-se de uma experiência de quando tinha 10 anos, a qual, se não foi sonho, era alucinatória. Sabia que o pai fora operado e estava no hospital, mas conforme diz, nada sabia da morte, porque nunca tinha morrido ninguém que fosse chegado a mim. Mandaram passar a noite na casa da vizinha com uma amiga. Acordei e vi aos pés da cama a luz mais bela que até então tinha visto. Lá estava meu pai com os braços abertos para mim, e quando a contemplava, começou a elevar-se. Chamei a minha amiga dizendo-lhe que meu pai morrera. Levantamos-nos e acendi a luz. Passavam exatamente 10 minutos das 4 horas da manhã. Dentro em pouco, meu tio veio dizer que meu pai havia falecido, tendo me chamado quando morria. Eram exatamente 4h10 quando morreu. Era criança que nada sabia da morte, mas sabia que ele havia desaparecido. A idade precoce em que foi possível incutir uma ideia de fundo religioso ou cultural exemplifica-se nesse caso, bem como a ocorrência provável de alucinações durante a infância. É fácil de ver que esta forma de experiência deixaria impressão particularmente indelével na pessoa, conforme acontece. O número de lembranças de experiências na infância que parecem alucinatórias é proporcionalmente maior em relação a outras formas de PES do que o número referido por adultos. Em famílias numerosas, qualquer dos filhos revela tendência para PES. Em geral, é somente um que o faz. Uma família da Califórnia há uns 10 anos, Joan, a menor dentre os filhos do casal, quando atingiu a idade de 3 anos, começou a distinguir-se dos outros porque revelava conhecimentos que a mãe não era capaz de explicar. Por exemplo,
sabia quais os presentes de Natal que ia receber, minha bolsinha azul, etc. A mãe tinha certeza que não se quebrara o segredo e que os presentes não eram os que se esperavam. Começou também a dizer à mãe quando certos parentes viriam visitá-lo, mesmo que a mãe julgasse impossível a vinda. Depois, tendo-se os pais separado, o pai abordou a família e mais tarde a mãe obteve o divórcio. Joan começou a dar notícia do pai, embora na realidade quase não o conhecesse. De fato, uma das visitas inesperadas que predissera fora o pai. Mais tarde ela adoeceu gravemente, foi levada inconsciente para o hospital, com o nome na lista crítica, porque os médicos pensavam que não ficaria melhor. Joan continuava a dizer que o pai ficaria bom, e apesar da opinião dos médicos, assim se deu. Disse exatamente à mãe quando cessariam as transfusões de sangue, quando lhe deram alimento pela primeira vez e quando começou a andar até a janela. Joan estava quase com 5 anos e a mãe escreveu ao laboratório de parapsicologia para se aconselhar. Sugeriram-se algumas experiências de pés para discernir da prominência da aptidão de Joan. Nas condições não formais da casa e lançando mão de provas tão parecidas com um jogo quanto possível, a mãe de Joan conseguiu que ela adivinhasse algumas cartas, utilizando a cobertura ordinária de pés, em que 5 é a probabilidade esperada. Ela conseguiu atingir primeiramente 15, depois 11, em seguida 12 e por último somente 4 para o baralho de 25 cartas. Como o número de acerto de pés, estes eram muito elevados, exceto o último. Dificilmente se explicaria tão só por acaso. Quando chegou a 12, a mãe notou que João estava chupando despreocupadamente um pirulito. Quando atingiu 11, fazia desenhos com um pauzinho no pó. Quando completou os 4, não tinha querido fazer a experiência. De compreender em que breve se desvanece a novidade de dar a denominação das cartas para uma criança de 5 anos. É novidade, entusiasmo, interesse da infância à velhice. Constitui condição psicológica necessária para acertos positivos em experiência de pés. João, porém, revelara também por este meio mais formal que possuía pés. Começou a criar-se um problema na família quando se viu que essa criança era capaz de adivinhar corretamente a denominação de muito maior número de cartas do que as outras. Como acontece muitas vezes com a característica única de uma só criança, a mãe resolveu não fazer mais experiência. Antes de tudo, não queria que julgasse a menina diferente ou que ela mesma assim se julgasse. A mãe de Joan também tinha outro aborrecimento. A filha mais velha tivera febre reumática, mas estava em convalescência. Joan disse que a irmã iria dormir e não acordaria mais. Realizar-se-ia essa predição de Joan com as outras? Pergunta. Podia, contudo, apontar-se que nem todas as profecias anteriores tinham sido acertadas. Evidentemente, nem tudo quanto dizia estava no mesmo nível. E mesmo as observações que implicam em pés não se verificavam todas exatamente. Por exemplo, na noite que precedeu a partida da família em uma excursão não planejada, João acordou a mãe gritando: "Não me levem para a água, vou afogar-me." O irmão mais velho e a mãe procuraram assegurar-lhe que não iam para perto da água e que ela não se afogaria. Acharam que nada mais era do que sonho. Contudo, no dia seguinte, chegaram a belo local do acampamento e resolveram ficar por alguns dias. Somente horas depois, a mãe verificou que tinha acampado na margem de um rio. Nada disso, mas acompanhou de perto os filhos enquanto nadaram. Passaram 3 semanas adoráveis perto do rio e ninguém se afogou. João também predisse que o pai viria para casa e penduraria de novo as roupas no armário, mas tal não se realizou. Prestando atenção a estes erros, não mais pareceu a mãe de Joan que deveria aborrecer-se particularmente com as predições dela, que assumiram um aspecto diferente. O caso de Joan é excepcional por ter sido um dos primeiros exemplos de criança com pés. Espontânea, tão acentuada, submetida à prova da chamada de cartas, em casa e sem formalidades, demonstrando capacidade de pés, por esse modo também. Mas o que
Se seguiu foi o que conhecemos já e mencionamos anteriormente. A pés, que possuía pelo menos como elemento observável, era evanescente. Aos 5 anos, as manifestações diminuíram. Durante o último verão, antes de entrar para a escola e depois de entrar, de acordo com o que consta a respeito, nem fez predições, nem deu qualquer outra demonstração de pés. O fato geral interessante que resulta do estudo de pés em crianças é que as experiências, embora mais simples, ainda são semelhantes. Tanto pela forma quanto pelo tipo. As de adultos. Parece que pés está presente mesmo na infância, na velhice. Embora os anos tragam mudanças, as aptidões humanas, em sua maior parte, persistem na idade avançada, adaptando-se convenientemente à respectiva expressão no correr dos anos. É possível igualmente acompanhar pés desde muito cedo até a idade adulta, na idade avançada, sem que se observem linhas claras de demarcação. Contudo, talvez o número de experiências referidos pelos que têm mais de 70 anos seja menor do que a dos indivíduos menos idosos. Muitas pessoas, durante os últimos anos da vida, escrevem a respeito das suas experiências. Sentem a significação que decorre do material de que dispõem para contribuir e muitas vezes fazem grandes esforços para registrá-lo, mas que quase sempre as experiências que relatam não são do presente, mas sim do passado, muitas vezes remoto. Recordar parece caracterizar a velhice, mas afigura-se também que a reflexão amadurecida sobre a significação das experiências contribuiu para preservá-lo na memória por longos intervalos. Um pastor idoso que vive agora na Flórida escreve: estando com 85 anos, lembro de uma experiência quando tinha 16. Era pobre, vivendo a minha custa e trabalhava. Em setembro de 1886, para Sam H., na fazenda, a 3 milhas de uma cidade do Iowa. Sam sempre comprava porcos e gado para o mercado de Chicago e fazia uso de 2 pôneis, um baio e outro ruão. Era um domingo de manhã, estava me vestindo no meu quarto depois do serviço. Era sujeito a ações em vigília. Enquanto me vestia, vi o pônei de Sam jogá-lo ao chão, rolá-lo e esmagá-lo uma das pernas. Ouvi a mulher dele dizer-me: vem depressa, Vic, Sam está machucado. Vi-me montado no pônei a galopar quase uma légua até a cidade em busca do médico. Vi-me perto do canto da estrebaria, conversando com o filho de Sam, rapaz da minha idade, dizendo que devíamos trabalhar. Vi Sam na cama e o médico junto dele. Depois, à mesma hora do sábado, no sábado seguinte, na manhã, estava, como de costume, mudando de roupa no quarto, quando ouvi o chamado: Vic, vem depressa, Sam está machucado. Lembro-me de ter dito para mim mesmo: aí está, e sei o que fazer. Montei logo no pônei e saí disparado em busca do médico. Exatamente no mesmo lugar em que no sábado anterior tinha me visto a falar com o filho, falei-lhe agora. A única diferença entre o sonho acordado e a realização constituiu em ter pensado que o pônei Juan jogara Sam ao chão. Ao invés, foi o bairro e nele fui para a cidade. Todavia, pessoas idosas referem muitas vezes experiências atuais. Frequentemente, a última de longa série. Em 1949, um homem da Flórida, então com 75 anos, que contou vários sonhos pré-cognitivos de anos passados que lhe serviram de aviso de afogamento, incêndio e outros acidentes, escreveu a respeito do mais recente. Em agosto de 1945, fui de carro com a minha mulher a New Jersey, onde meus filhos então moravam. No dia 6 de manhã cedo, sentei-me na cama murmurando: Bayonne, minha mulher disse. Que é que você está murmurando? Perguntou. Respondi: vai haver uma explosão de 2 ou 3 milhões de galões de gasolina em Bayonne daqui a 3 semanas ou 3 meses, não posso dizer ao certo. Muitas vidas ficarão em perigo, mas se tomarem precauções não se dará a explosão. Repeti o nome da cidade da minha mulher, poderia esquecer. Eu perguntei a meu filho se ouvir alguém falar de algum lugar chamado Bayonne. E na margem do rio, onde está Jesse e Standard Oil,
tem lá uma refinaria. Por que quer saber? Perguntou. Disse-lhe o motivo e ele, sabendo das minhas antigas premonições, encarregou-a seriamente. Mais tarde conseguiu que o comandante da base me fizesse contar-lhe o caso. Agradeceu-me e disse que faria afixar avisos. O acidente deu-se mesmo, como sabe. Pode ver nos jornais cerca dos dias 7 e 8 de novembro, conforme disse minha filha ao escrever-me a esse respeito. Muito bem, papai, você acertou mesmo na cabeça do prego no dia exato. Tanto quanto possa lembrar-me, jamais ouvi o nome de Bayonne. Antes da manhã do dia 6 de agosto de 1945, o comandante previu a Stand Oil Company. Pergunta. O comandante preveniu a Stand Oil Company? Perguntou. As experiências pré-cognitivas são as mais comuns neste grupo de idades, como em cada um dos outros, mas às vezes tem-se notícias de outros tipos. Pode-se ver que PES ocorre mesmo em pessoas de idade. Embora os temas não tenham tão grande alcance como nos primeiros anos, alguns dirão respeito a eventos de pequena importância, mas grande número vem sobrecarregando com crises e tragédias da vida, como o grande acontecimento que avulta para muitos nessa cidade é a própria morte, tal o tema que se pode esperar, apresentando-se mais comumente nas experiências das pessoas idosas. No dia 24 de agosto de 1941, um senhor de 78 anos da Carolina do Norte contou à mulher um sonho que tivera na noite anterior. Sonhou que estava em Butler Crossing, a uns 5 km de casa, quando viu um veículo que se aproximava em grande velocidade em direção a ele. A luz era tão brilhante que o cegava. Gritou para o filho: Davi, é o dia do juízo final. Nesse momento o veículo colidiu com ele, fazendo-o passar a escuridão eterna. A mulher disse que era terrível o sonho, mas não sabia então que também era pré-cognitivo. O marido sofria na ocasião de alergia, da qual o tratava 2 vezes por semana, um médico da cidade vizinha. 3 dias depois foi à cidade tomar a injeção. Ao voltar, tomou uma condução para Butler Crossing, onde saltou, parou alguns instantes para acender o cachimbo e depois tratou de atravessar a estrada. Estava no meio da faixa branca quando apareceu um carro em grande velocidade na curva. Ele voltou para trás, o carro desviou-se para a esquerda e colidiu com ele, jogando a uns 20 metros de distância. 15 minutos depois estava morto. Já vimos que às vezes o tema de alguma experiência pré-cognitiva de PES pode ser evento que venha a realizar-se ao fim da vida do indivíduo. Casos em que assim se dá ocorre mais provavelmente no grupo de idade avançada, que está muito mais próximo do fim. No verão de 1953, uma mulher de Dakota do Sul recebeu o chamado urgente da irmã para que fosse ver a mãe em Independence, no Kansas, que sofrera meses antes oclusão da coronária, sendo essa a terceira vez que lá ia. Quando chegou, encontrou-a muito debilitada, reconheceu a filha, mas não perguntou pela família. Depois de alguns dias passou ao estado de coma e souberam que o fim estava próximo. A 5 de julho, pela tarde, quando a moça entrou no quarto do hospital, a mãe estava falando com a enfermeira, travando mesmo conversa, embora parecesse confusa. Dizia: tenho 2 filhas e um rapaz também, chama-se Franklin. Não tinha filho, o neto de 12 anos de idade chamava-se Franklin. Então olhou para a filha, parecendo reconhecer, e perguntou: onde está meu filho? Onde está Franklin? A filha tomou-lhe a mão e disse que Franklin estava em casa com o pai. Está bem? Perguntou. Algum tempo antes, a mãe tinha visitado o parque da igreja da cidade, onde a filha morava, e ficara encantada com a beleza rústica do local. Desde então sentia satisfação em saber que algum membro da família ia passear algum tempo nele, e era natural que a filha lhe dissesse agora que Franklin se preparava para ir lá. Oh não, gemeu a doente, não quero que Frank vá lá agora. Não deve ir de modo algum. E pôs-se a chorar. Procuraram acalmá-lo e dentro em pouco dormiu ou passou a inconsciência. Continuando a segurar a mão da filha, talvez meia hora depois, continuando a filha ao lado dela, abriu os olhos e olhou com expressão de grande temor. Helena, Franklin também morreu? Perguntou. A filha assegurou-lhe que Franklin estava perfeitamente são e perguntou-lhe se tinha tido algum sonho mal. Tive, bastante terrível, a respeito de Franklin. E as lágrimas começaram a correr pelas faces. Fechou os olhos e não deu mais uma palavra. No dia 6 de julho morreu sem despertar.
A 21 de julho, segundo dia em que Franklin estava no parque, mergulhou no ribeirão e bateu com em um tronco debaixo da água, deslocando o pescoço de tal maneira que quebrou a coluna vertebral. Os médicos deram pouca esperança de salvá-lo. Durante semanas a luta foi árdua, mas sobreviveu, paraplégico. Mas como diz a mãe, o mesmo rapaz cheio de alegria, corajoso e confiante no futuro. Acabamos de ver que PES ocorrem em todas as idades, em certas pessoas. O quadro complica-se, contudo, porque certas pessoas que têm PES, quando adultos, não a revelam na infância, embora algumas a apresentem durante a vida inteira. Por outro lado, certas crianças que dão provas dela quando muito novas, não mais a demonstram ao crescer. Talvez seja significativo tal acontecer quando as relações dos pais se ampliam. Entretanto, não parece que a simples intimidade da mãe com os filhos pequenos seja mais do que a explicação parcial. Por serem demasiado raros os filhos que revelam PES. Assim também em famílias que têm vários filhos, demonstrá-la somente indica pelo menos que não resulta de algo de intangível que se poderia chamar de atmosfera da família. Mais do que isso, nenhuma das mães que indicaram tendência de PES de um dentre os vários filhos declarou sentir-se mais perto emocionalmente deste do que dos outros. Se tal fosse o caso, havia de mencioná-los pelo menos alguém. De fato, cada na expressão de PES nos diversos grupos de idade de qualquer indicação quanto a certos indivíduos experimentam PES e outros não. Evidentemente, o motivo de se demonstrar alguns adultos e outros não deve ser tal que se aplique igualmente às crianças. A observação que deve aplicar-se à pergunta ainda não respondida: quem possui PES? Percepção extrasensorial? Pergunta. PES e paz de espírito. Percepção extrasensorial e paz de espírito. Seria salutar ter experiência de PES ou tê-las indica que o indivíduo é um tanto peculiar, se não de fato doente mentalmente? Pergunta. Às vezes o indivíduo sente-se muito perturbado, perguntando a si mesmo: como poderia tê-lo sabido? Pergunta. Serão anormais os meus processos mentais? Pergunta. Não sabendo para onde voltar para se informar e tendo amigos e parentes que se desconfiam de qualquer tendência mental fora do comum, provavelmente reprime a inquietação e mantém-se em segredo, talvez ainda mal por aquele motivo. A inquietação pode retroceder até a infância se os pais tomarem atitude decisiva contra qualquer manifestação fora do comum dessa espécie. Um jovem Uma jovem de Nova York, agora com 25 anos, teve uma série de experiências incomuns quando criança. Uma delas, pelo menos, foi evidentemente de PES. Quando tinha 11 anos, mandaram para fora durante o verão, porque a mãe estava muito doente, devendo ser operada. Uma noite, depois de ter ganhado um concurso de natação, foi deitar-se muito satisfeita. Quando estava adormecendo, viu a mãe caída, inconsciente na rua, tendo ao lado a tia que a chamava pelo nome. A impressão era tão cruel que chorou até adormecer finalmente. Quando recebeu o aviso do dia seguinte que devia ir para casa, não mostrou inquietação. Já sabia que a mãe tinha morrido antes que as circunstâncias fossem confirmadas conforme as tinha visto. Talvez, se esta fosse a única experiência incomum desta moça, seria mais fácil para ela. Outras, porém, evidentemente complicadas pela imaginação vivida, que as tornava confusas, continuaram a ocorrer. Finalmente, aos 13 anos, falou ao pai a respeito. Deu-lhe uma surra pura, duvidosa para a fantasia imaginativa ou PES. Convenceu-a pelo menos não ser normais as experiências dessa espécie, fazendo surgir perguntas tão mais inquietadoras quanto mais ousava discuti-las e para as quais somente encontrou resposta quando mais tarde soube o que era PES. Percepção extrasensorial. É provável que atualmente poucos pais tomassem medida tão extrema. Contudo, mesmo que os pais não reajam por meio do castigo direto, a atitude deles podem fazer com que o jovem se ache diferente ou esquisito,
Outros também poderão ser tão sensíveis que, sem conhecer particularmente qual seria a atitude dos pais, conhecem intuitivamente que não convém contar as próprias experiências. Alguns alunos da Nova Escócia, uma menina de 9 anos, teve um sonho que recordou como se segue. Quando moça, via-se um caixão num canto da sala de estar. Aproximando-me, vi que dentro dele estava meu querido avô. Acordei acabrunhada de dor. Não dormi mais naquela noite. Não tinha coragem de contar a qualquer pessoa o sonho que me perseguia, nem mesmo ao avô. Depois de alguns dias, cobrei o ânimo novamente. O sonho ficou quase inteiramente esquecido. Dentro de 15 dias, o avô morreu de um ataque cardíaco. No dia do enterro, entrei no cômodo do sonho. Lá estava o caixão conforme eu tinha visto. A diferença única estava no rosto tranquilo e frio. Misturava-se agora com a minha aflição, receio estranho, sufocante, quase terror. Mas a ninguém falei ainda do sonho. No espírito de criança, tinha medo que mencionasse o sonho e de algum modo aumentasse a tristeza de uma família já angustiada. Alguns anos depois do falecimento do meu avô, minha mãe me disse que no dia em que morreu, ele lhe dissera de manhã: na noite passada sonhei que todos os moradores da cidade tinham morrido, menos eu. Só eu escapei. Olhou intensamente como se perguntasse se compreenderia o que queria dizer. Depois saiu, dizendo adeus de maneira despreocupada de costume. Dentro de 1 hora estava morto. Foi então que contei à minha mãe o sonho que tivera quase 20 anos antes. Durante anos apertou meu coração como se fosse mão gelada e, enquanto escrevo, traz-me a lembrança antigas, aflições como se fossem feridas de ontem. Em 20 anos, a ferida deveria encontrar-se perfeitamente cicatrizada, de tal maneira que repetia a narrativa não mais despertasse tão vividamente as antigas emoções. Sem dúvida, o motivo para que assim ocorresse era ter ficado sem resposta durante tanto tempo a pergunta que me fazia formular. Se esta moça tivesse podido discutir normalmente o sonho com os pais, o mistério perturbador que a envolvia ter-se-ia dissipado, a tensão ter-se-ia aliviado e o espírito seria encarado pelo que valia. Experiência pré-cognitiva perfeitamente salutar, notável apenas por ter ocorrido a uma criança. Todavia, nem sempre se devem culpar os pais pelos aborrecimentos que resultam mais tarde da realização da experiência de pés. Às vezes a pessoa adquire ideias tão firmes nos limites da ação mental normal que uma experiência de pés, ultrapassando tais limites, confronta com um dilema insolúvel. Conforme o exprime uma senhora da Califórnia, tais ocorrências afiguram-se tão fantásticas que não é de esperar venham outros a acreditar serem capazes de ocorrer, exceto com alguém que tenha perdido a cabeça. Uma das experiências dela, por exemplo, ocorreu num dia enquanto cozia um bolo. De repente teve um quadro mental, evidentemente um dos raros sonhos realistas em vigília, do marido em um acidente de automóvel. Veio-lhe a impressão com tal força e intensidade que desatou em pranto. Depois, compreendendo que estava a chorar pelo que era somente imaginário, ficou assustada e envergonhada, pensando que talvez a tivesse afetado o calor da cozinha. 7 dias depois que deu o acidente, o marido estava de pé junto de um carro estacionado, quando outro cano em grande velocidade apanhou-o de raspão. A posição do corpo, quando eu jazia inconsciente no meio da estrada, era exatamente a que vira. Mas como poderia esperar que alguém acreditasse tê-lo previsto quando lhe parecia impossível tal previsão? Pergunta. Se as intuições perturbam a paz de espírito quando se realizam, as experiências alucinatórias com mais forte razão assim o fazem. Na Dakota do Norte, certa noite, uma mulher cujo filho estava em uma escola a quase 400 km de distância dirigia-se para a sala de estar, quando ouviu de repente o filho chamar a mamãe. Tão claramente que se voltou surpreso para verificar se ele estava atrás dela. Uma carta chegada alguns dias depois contava como havia quebrado o braço em jogo de basquete naquela tarde.
Soube que no momento em que eu ouvi o chamado era tão intenso que o rapaz achou não poder suportá-la. A alucinação auditiva, forma da experiência, era tão pouco conhecida por ela que diz: senti-me aterrorizada com a experiência, não gosto de contá-la a parentes ou amigos. De fato, nem mesmo contei a meu marido, senão depois de muito tempo. Compreende-se que a pessoa sinta embaraçada ou inquietação por ter tido uma experiência psi-alucinatória, porque na vida mental corrente as alucinações são raras. No espírito público associa-se diretamente às moléstias mentais ou à ação de entorpecentes. Ainda se desconhece inteiramente que possa psi ocorrer sob forma alucinatória em pessoas perfeitamente sãs. O próprio indivíduo, os pais, amigos, o médico e até mesmo o psiquiatra podem sentir-se inteiramente frustrados diante dela, não imaginando de modo algum seja simplesmente uma das formas menos comuns de experiência de PES. Não traz anormal do que o sonho. Nas experiências assim descritas, salientou seu efeito infeliz sobre os indivíduos e a sua parte de espírito, resultante da experiência de PES. Infelizmente, sua minoria parece afetada dessa maneira contrária. Adota-se frequentemente a atitude oposta. Aparentemente, a reação do indivíduo à experiência de PES, quando ele é inteiramente inexplicável, representa em grande parte a medida da confiança interior. Alguns, como os mencionados acima, parecem duvidar facilmente. Outros se mantêm na própria convicção e dizem simplesmente, como uma senhora de Indiana: como explicar o impossível? Pergunta. Sei somente o que aconteceu. Acordou certa noite, de repente, quando o marido, que servia no exército, estacionava a quase 2.000 quilômetros de distância e não esperava uma licença nos meses mais próximos. Algo acontecera, mas não sabia o que fosse. Era 4h10, continuou. Comecei a dar voltas pela casa para ver se tudo estava em ordem. Dei busca. Não havia incêndio. Fui à porta da frente. Não se dera qualquer acidente de automóvel naquela noite para acordar-me. Finalmente fui até o quarto da minha mãe para ver como estava. Ela acordou e queria saber o que havia. E não sabia dizer. Acordara não sei como. Mas está tudo em ordem. De sorte que voltei para a cama. Logo que me acomodei a campainha da porta soou. Lá estava meu marido. Tinha-lhe concedido licença extraordinária e viajaram o dia inteiro e a noite inteira para chegar em casa e atingir os limites da cidade, exatamente às 4h10. Não tinha avisado porque queria surpreender-me. Revistado da mesma confiança, sim, uma pessoa é capaz de considerar firmemente uma experiência desconcertante como significativa, apesar de tudo que se leva em conta seriamente, se explique se possível. Sentindo-se segura a respeito, pode dizer, como outra mulher de Indiana: espero que a minha historieta lhe seja útil de algum modo para que chegue um pouco mais perto da verdade do motivo de tais ocorrências estranhas. Não faço questão de que utilize dessa maneira a minha experiência. Nada há que envergonhe nela. Minha primeira experiência consistiu em um sonho quando tinha 17 anos. Minha irmã França, de 19 anos, desposado, um músico admirável, talentoso, gostavam-se muito e eram bastante felizes. Uma noite tive um sonho tão nítido que me lembrava de todos os detalhes. Ed, meu cunhado, caçava em companhia de um rapaz cujo rosto não podia distinguir no sonho. De repente, Ed caiu ao chão, alvejado por um tiro de espingarda de chumbo do rapaz. Tinha subido em uma cerca sem que o gatilho estivesse travado. Os grãos de chumbo batiam Ed nas cadeiras, perdendo sangue até morrer antes que se chamasse o médico. Depois sonhei que estava dormindo e os gritos da minha mãe me acordaram. Corri pelo vestíbulo até a cozinha e lá veio pela sala de estar e de jantar, encontrando-me comigo à porta. Ao mesmo tempo, outra mulher, cujo rosto também não podia ver no sonho, aproximou-se. A mãe tinha um telegrama na mão relatando a tragédia. Fiquei preocupada, de sorte que escrevi a minha irmã contando tudo. Receberam a carta no sábado e zombaram dela. Mas na segunda-feira pela manhã, Ed morreu exatamente como no meu sonho. O telegrama chegou exatamente como eu tinha visto. E minha mãe tinha a visita de uma amiga que também estava na cozinha. Encontrando-nos nas duas portas que dão acesso à cozinha. Algumas pessoas mais religiosas explicam as experiências em termos de respectiva fé.
ficam surpreendidos com as ocorrências, mas não se sentem em condição de explicá-las. Conforme diz uma senhora, o bom Deus prepara-me para certos choques que ainda estão por vir. Muitas pessoas, talvez mesmo a maioria dos que acusam experiência de pés, não faz qualquer comentário exprimindo reação. Parece que não sente qualquer autoconsciência forte a respeito. Dos comentários como ficam acima, resulta que a atitude individual depende da própria pessoa e de fatores em cada um, como a intensidade da confiança em si mesmo. Uma pessoa cuja paz de espírito ficou perturbada por ter passado por experiência de pés tranquiliza-se geralmente quando lhe informa que muitas outras também as tiveram. Uma mulher de Chicago tivera diversões pré-cognitivas quando lhe informaram que essa espécie de sonho era comum, exprimiu o alívio, demonstrando por muitas outras em situação idêntica. Fico tão satisfeita vendo que outras pessoas também têm tido essa espécie de sonho. Não pediu explicação de pré-cognição ou de pés, mas queria somente saber que não estava só nas suas experiências, portanto não era esquisita, diferente ou anormal. Realmente não é de surpreender que essas preocupações quanto a ser normal e salutar o processo de pés se resolvam facilmente, porque afinal de contas o motivo para elas é, antes de tudo, a completa falta de familiaridade da pessoa com pés. As experiências de psi são relativamente raras e como muitas pessoas se abstêm de relatar, as que ocorrem ainda parecem mais extraordinárias do que são. Afinal de contas, não é algo inexplicável, mas a falta de familiaridade que o mistério se apega mais de perto. Neste particular, a preocupação desaparece desde que a pessoa sabe que não está só quando tem essa espécie de experiência. Às vezes, um médico, especialmente psiquiatra, encontra-se em dificuldade mais difícil de resolver. Precisará saber não só que pés ocorrem às vezes, mas como diagnosticá-la quando ocorrem. Durante a guerra, uma senhora que tinha estado algumas vezes entregue aos cuidados de um médico, devido à tendência, à ansiedade e à excitação nervosa, acordou uma noite gritando histericamente: Jack morreu, Jack morreu. Disse tê-lo visto cair em um avião incendiado. O filho dela, Jack, estava servindo no exército americano no Pacífico. Quando o marido não pôde acalmá-la, chamou o médico, e este aplicou sedativos e mandou-a para o hospital. Nem o marido nem o médico encararam seriamente a ideia que Jack estivesse em um desastre de avião, visto como não pertencia à Força Aérea. Receberam, contudo, uma comunicação um dia depois que o rapaz se encontrava em um avião que cairia incendiado, morreram aproximadamente no momento em que a mãe tivera a experiência. Como o marido e o médico sabiam da tendência dela à ansiedade e à excitação, consideraram a convicção como pura ilusão e, portanto, patológica. Mas, na realidade, o comportamento dela era a reação perfeitamente natural da mãe, que tomara conhecimento há pouco de notícias terríveis e angustiosas, e dela se convencera. Conforme o próprio médico reconheceu depois, a impossibilidade de convencê-los da verdade somente aumentou a aflição, diminuindo a possibilidade de controle próprio. Ele ficou de fato realmente preocupado, compreendendo a dificuldade de evitar diagnóstico errôneo em casos futuros. Como sabemos, o reconhecimento imediato e certo do elemento de pés em qualquer episódio é muitas vezes impossível, mesmo para os conhecedores. Felizmente, a combinação de instabilidade emocional e pés, como se dá neste caso, é raro. O médico considera somente em tais condições a possibilidade de pés, suspendendo a decisão até que se proceda à verificação. É de supor que, se pés fosse sintoma de moléstia, há muito teria sido reconhecida pelos psiquiatras como tal. Não teriam nunca os psiquiatras encarado pés como sintoma. Pode, portanto, considerar-se como indicação de que não se relacionasse necessariamente. Contudo, os psiquiatras têm dispensado atualmente maior atenção a pés do que os membros de qualquer outro ramo da medicina ou da psicologia. Os psiquiatras ocupam-se dos aspectos ocultos do espírito que se tornam doentios, tratam dos processos inconscientes da vida mental e, na qualidade de psicólogos de profundidade, sondam-nos as formas de expressão de pés, alucinações, compulsões, automatismos, formas perfeitamente saudáveis e normais se expressam. Também as podem usar o espírito em estados mórbidos.
psicanálise, especialmente quando se resiste ao estudo dos sonhos dos pacientes, observam-se exemplos ocasionais de telepatia. Verificou-se que, em geral, o sonho do paciente se desenvolvia em torno dos pensamentos ou ações do analista de maneira a sugerir telepatia. Os analistas, porém, interpretam tais ocorrências como resultado da relação íntima estabelecida pelo tratamento, não como sintoma da moléstia do paciente. A maneira de analisar sonhos e a relação íntima entre o médico e o paciente animaria a troca telepática. Mas o número e a frequência dessa experiência telepática não é tão grande que conduz à conclusão especial. Todavia, tais ocorrências tiveram o efeito de despertar o interesse de muito psiquiatra pela aptidão de pés. É possível igualmente observar a falta de conexão entre pés e estados mentais doentios nos relatos das pessoas cujas experiências pessoais constam deste livro. Tanto quanto se pode julgar por essas cartas, essas pessoas são todas sãs, bem equilibradas. Nada com relação às experiências, nada da maneira de relatá-las sugere de qualquer maneira estado patológico. Algumas, conforme acima indicamos, ficam a pensar se não existe semelhante conexão dada a estranheza das experiências, mas esta é mais de falta de familiaridade. Conforme vimos, resulta da falta de informações a respeito de pés e talvez também na falta de conhecimento em relação aos sintomas das moléstias mentais. Ocorre sem dúvida às vezes que o indivíduo que teve algum desarranjo mental ou que venha a tê-lo subsequentemente passa por experiência de pés. Um homem da Geórgia que mais tarde teve diagnóstico de esquizofrenia ia de trem para a Califórnia em 1944 em busca de colocação. Um casal amigo ocupava o banco da frente ao dele, mas ao lado havia um lugar vago que estivera ocupado por algum tempo, como ele pensava, por uma jovem senhora bem vestida. Pensou que entabulava conversa com ela, pediu-lhe o nome e discutir as futuras perspectivas que teriam na Califórnia. O senhor se sairá bem, disse ela. Encontrará um homem por nome de João estará em companhia da esposa, mostrar-se-á seu amigo e lhe será útil na procura do emprego. Pouco tempo depois se referiu a esta jovem senhora aos amigos que estavam sentados em frente, mas estes disseram que ninguém tinha estado ali. De sorte que ele não contou a conversa. Quando na cidade a que se destinava foi procurar um emprego em uma agência, a recepcionista era uma senhora e o marido John ajudou a achar a colocação. A experiência, conforme ele próprio contou alguns anos antes de adoecer, baseia-se somente na palavra dele. Pode-se aceitá-la ou rejeitá-la, mas no primeiro caso seria possível classificá-la conjunturalmente como experiência pré-cognitiva não realista regular, seja que tivesse ocorrido como sonho dormindo ou acordado. Não é significativamente diferente de experiências pré-cognitivas não realistas ou de alucinações visuais referidas por pessoas que não têm qualquer tendência conhecida para doenças mentais. Algumas pessoas que supõem estar relatando casos de pés estão, na realidade, muito seriamente doentes para perceber que sofrem de ilusões ou têm ideias enganosas. Não se ilude estas experiências em uma colocação de pés por falta de prova do recebimento de informações verdadeiras. A espécie de experiência relatada por indivíduos mentalmente perturbados é, evidentemente, como a que segue, inteiramente ilusória. Em agosto de 1955, sofri uma prostração nervosa. Aconteceu-me que era possível ler-se qualquer pensamento que me viesse à cabeça. Assim estive durante um ano. Dormindo ou acordado, qualquer pensamento que tivesse era ouvido por quase todos a quilômetros de distância. Poder-se dizer que neste caso a moléstia se revelava tão só pelo julgamento defeituoso que permitia a pessoa ficar convencida sem qualquer prova objetiva. A ilusão baseava-se na ideia fantástica da maneira por que atua a telepatia e no completo desse caso da falta de provas que o espírito da pessoa estava sendo lido. A ideia da possibilidade de ocorrência de telepatia ilimitada corresponde muita vez à necessidade de quem sofre da ilusão de estar sendo perseguido. A 15 de dezembro de 1955 comecei a ouvir uma voz no meu espírito. Era a de Henrique W., que morava em um quarto ao lado do meu. Mentalmente admite que é ele mesmo, mas nega-o verbalmente. Embora eu agora esteja em um instituto, esse homem continua a perseguir-me e ninguém acredita.
Indivíduos que têm ilusões como este homem, quando submetidos à prova de telepatia, não demonstram excepcional aptidão para pés. Na realidade, ilusões a respeito de telepatia não tem nada a ver com esta, como as que dizem respeito a Napoleão nada tem a ver com o famoso general. A prova final e mais decisiva da falta de relação entre psi e as moléstias mentais resulta das provas de pés realizadas em hospício. Não só os que tinham a síndrome de pseudotelepatia, conforme se poderia denominar a ilusão acima referida, deixaram de revelar aptidão especial para pés, mas os grupos que sofriam de outras formas de moléstias mentais não chegaram a demonstrar pés fora do comum. Daí não se deduza não se encontrar pés entre doentes mentais. Alguns provaram tê-la, mas tal prova não caracteriza qualquer grupo particular, conforme a espécie de moléstia em foco. Em certas investigações, os pacientes que sofriam de desordens do humor tiveram muito maior número de pontos em pés do que outros, mas pelo menos em uma pesquisa revelou-se o que havia de mais significativo quando se compararam os resultados de pés com os assentamentos do hospício quanto ao grau de cooperação do paciente. Os que cooperavam melhor apresentaram números mais elevados das provas de pés do que os grupos menos cooperadores. Tais resultados apontam na mesma direção que os de certas provas com estudantes normais de faculdades. Nestas procedem à medida quanto ao ajustamento do estudante, e os que melhor se ajustavam marcam pontos em número ligeiramente mais elevado do que os outros. Ainda que, como nas diferenças que se encontram entre homens e mulheres nas provas de pés, os resultados neste particular se relacionam com a atitude da pessoa para com a prova. Nos estudos em hospícios, em classe e no laboratório, os resultados das provas ficam afetados pelas diferenças em atitude. Mais do que por diferenças em volume de pés, talvez as diferenças sejam análogas ao contraste entre a obra de um artista produzida quando está à vontade e quando está sob tensão. Neste último caso, a produção não lhe mediria a capacidade natural, tanto quanto havia de medi-la a maneira, porque sentisse o próprio ambiente, se interpretarem assim as provas realizadas no hospício. A pés por eles reveladas mediria as tendências normais restantes dos pacientes, mais do que seria indicação da moléstia. De tal maneira, a conclusão final fornecida por todos os meios de prova importa em seu processo de pés normal e salutar. Ninguém precisa se preocupar com a sua atuação, sejam qual forem os fatores que distinguem os que têm pés dos que não as têm. As moléstias mentais não se contam entre eles. Louisa L. Rain, Canais Ocultos do Espírito.